Nós estamos muito felizes. Essa é a minha casa, esse é o nosso cenário, esse é o ambiente em que nós preparamos com todo carinho para que hoje participássemos desse culto com todos vocês aí. É um prazer muito grande. Aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Mateus, da Igreja Nazareno do Castelo, na cidade de Campinas. E nós vamos ter um tempo agora de louvor, adoração, leitura da palavra. Eu espero que você participe desse momento agora conosco e desfrute desse tempo de qualidade com o Senhor agora neste lugar. Antes de nós cantarmos, eu quero orar com você e sua família. Que você curva sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nessa noite tão linda, Senhor, nós te agradecemos, ó Senhor, por tudo que o Senhor é. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, porque um dia nós te encontramos, Senhor. E um dia, Senhor, nós recebemos do Senhor o que hoje nós temos e temos falado e demonstrado e pregado de graça. De graça recebemos e de graça nós passamos adiante. Que essa seja uma noite de bênção, que essa seja uma noite de maravilhas dentro das casas hoje. Estamos vivendo dias atípicos como igreja, mas que a tua igreja nessa hora desperte para um novo momento, para um novo despertar do Senhor, ó Pai, que nós precisamos entender que o Senhor está diante de todas as coisas. Obrigado por esse tempo e nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Nós vamos cantar agora um cântico que diz que Ele é grande e Ele é o Senhor de todo o universo. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Cante comigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome grande, teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para a palavra do Senhor nessa hora. Eu vou pedir que você, junto comigo, esse hoje aqui é o meu púlpito. E vocês viram aí que no começo dessa live a gente colocou ali. Coloca aí de novo aí, ô Thalita. Coloca na frente da câmera ali. Olha essa. Depois de live de Gustavo Lima. Quem mais? Fala mais aí. Safadão. Quem mais? Outras aí que apareceram. Essa aqui é a live da garagem do Mateusão. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa hora. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo. Lá no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 e versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1,
versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: portanto, preparem a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Amém? Esse texto que nós vamos meditar nessa noite, eu quero que você se atente ao que nós vamos falar aqui neste lugar. Eu quero que você tenha um tempo de reflexão e que a sua reflexão nessa hora se baseie naquilo que nós vamos meditar nessa noite, aquilo que o Senhor tem para nos falar. Queridos, nós estamos vivendo como igreja tempos que são difíceis. Tempos em que jamais pensaríamos em viver. A igreja hoje precisou se reinventar. Muitos pregadores têm dito isso por aí afora. Muitos irmãos têm falado isso em muitos conteúdos, bons conteúdos que têm sido pregados na internet. Se você souber fazer um filtro de tudo que tem acontecido na internet, você vai ver que muito conteúdo bom tem se apresentado no meio cristão. Eu vi até uma postagem dizendo que alguns pastores, ou melhor, até mesmo que se diziam pastores, alguns jovens, alguns daqueles que se auto-intitulavam pastores, os youtubers da vida, estão um pouco preocupados hoje com vários pastores anônimos que têm ido às redes sociais e têm alimentado o povo de maneira importante, significativa e como nunca houve na história da igreja. Pastores anônimos que têm se dedicado à pregação da verdadeira palavra de Deus e não têm sido vendidos por milhares de seguidores ou propagandas em suas maneiras de falar. E o que nós temos notado é que Deus tem um novo tempo para a igreja. E nós precisamos estar muito preparados e com as nossas mentes abertas para isso. Olhando para esse texto da palavra de Deus, se nós fizermos uma análise breve desse texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 e 14, a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto é que ele nos mostra que nós precisamos nos separar do modo de vida como nós vivíamos antes. Nós precisamos viver um outro momento de vida. Nós tínhamos outros valores antes de aceitar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Os valores que às vezes não são os mesmos que nós temos hoje. Alguns valores do meio cristão, até mesmo nesses tempos, eles têm se perdido. E nós precisamos estar atentos a isso. Essa palavra é uma palavra de advertência para mim e para você. Ela diz o seguinte, que nós fomos chamados, como igreja, para uma vida de santidade. Você e eu, nós somos chamados pelo Senhor para vivermos esse tempo, uma vida de santidade ao Senhor. Imitando a santidade daquele Deus pelo qual nós aceitamos e nos entregamos a Ele. Esse texto é lindo porque Pedro diz o seguinte, que nós precisamos preparar a nossa mente. E nós precisamos preparar a nossa mente para a ação. Nós precisamos entender que neste lugar que o Senhor tem nos colocado como igreja, é um lugar que tem nos preparado para agirmos enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, no meio do mundo e no meio do povo aonde nós estamos inseridos. E logo mais nós estaremos novamente unidos como igreja. E aí vamos precisar colocar em prática tudo que nós temos vivido com o Senhor nesses tempos. E para poder trabalhar ou correr, se você olhar nesse texto, o que antecede, o que Pedro estava querendo dizer, o homem era vestido de uma túnica que ia até os seus pés. E esse homem, para se preparar para a corrida ou para a ação, ele precisava enrolar esse seu vestido, essas suas vestes, a ponto de que elas não os impedissem de caminhar e de correr. E o legal e interessante de verificar isso é que eles tinham que subir as suas vestes até a sua cintura, né? O Pedro está dizendo aqui para que a gente prepare a sua mente para a ação, e alguns textos dizem que cingi os vossos lombos, né? O
que ele estava dizendo é que nós temos que estar prontos para agir. E eu ouvi em uma live do pastor Luciano Subirá essa semana, que ele dizia assim que nós estamos chegando a um ponto de ter saudades de coisas que são muito chatas. Por exemplo, uma das coisas que nós abominávamos no tempo em que nós estávamos reunidos como igreja é aquela velha mania dos pregadores dizer assim, ó, diga para o seu irmão que está ao seu lado, é preciso agir. Hoje nós estamos sentindo saudade de falar isso, de olhar para o nosso lado e ver que às vezes hoje nós não temos irmãos mais ao nosso lado. Pedro nos dá essa recomendação, mas o que eu quero meditar com você nessa hora é que nós precisamos estar prontos para agir, para ação, para correr, para fazer as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ainda, irmãos, existe uma batalha sendo travada. A igreja ainda passa por um momento, e nós, como igreja do Senhor, vivemos um tempo em que as batalhas continuam sendo travadas. Mas se a morte e a ressurreição de Jesus Cristo não foi suficiente para que hoje não vivêssemos mais nessas batalhas, e não foi necessária para quebrar essas batalhas que o inimigo tem colocado nas nossas mãos, ou até mesmo dentro das nossas vidas, como nós podemos entender então que se esta batalha ainda está sendo travada, ela ainda está acontecendo, ela acontece todos os dias da nossa vida. Nós fomos transformados do reino da onde nós fazíamos parte para um outro reino. O Senhor nos levou para um outro lugar. O Senhor nos levou para um outro momento. Nós éramos aprisionados no reino de Satanás. E nós fomos transportados para o reino de Deus. Porque ainda que esse reino que nós fazíamos parte, que nós não fazemos mais, por que esse reino ainda continua exercendo grande interferência nas nossas vidas e nos nossos dias de hoje? É isso que nós vamos meditar. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus despojou os principados e potestades. Mas por que nós ainda temos que lidar com essas fortalezas terríveis que acontecem na nossa mente? Por que nós sofremos tanto com essas dificuldades na nossa mente? Por que nós vivemos nesse tempo com tantas lutas e batalhas na nossa mente, no nosso intelecto? Vou contar uma história para você, que você já deve ter ouvido, mas eu vou contextualizar essa história com a mensagem dessa noite. Antigamente, quando eu era garoto, quando nós éramos aqueles que são a década de 70, 80, presenciar e viver um tempo dos circos. Nós íamos muito em circo. Esse era o nosso entretenimento quando nós éramos mais novos. Não haviam shoppings como existem hoje. Não haviam tantas outras atrações como existem hoje. Nós não tínhamos internet. Nós não tínhamos celular. E o único meio de se relacionar com atividades lúdicas ou de entretenimento era através da televisão ou através do circo. Também, nas nossas épocas, os partidos políticos que antecediam as eleições tinham muitos comícios. E eu lembro que as pessoas se arrumavam para ir aos comícios. Mas eu me lembro do circo. E no circo a gente tinha muitos animais ainda. Leões, elefantes. Naquela época não havia essa lei proibindo esses animais no circo. E o que eu quero contar para os irmãos é o seguinte: em alguns circos que eu presenciei, que eu fui, tinha alguns elefantes. E o interessante de olhar que esses circos tinham alguns elefantes, antes dos elefantes estarem em apresentação lá no picadeiro, eles estavam presos. Mas pelo porte físico, pelo tamanho, pela força do elefante, era impossível ter uma jaula para o elefante. E como que os donos de circo faziam para prender os elefantes? Eles passavam uma corrente no pé do elefante e prendiam essa corrente a uma estaca no chão. Olhando para essa imagem na sua cabeça agora, você consegue entender que um elefante, com a força que tem, pode derrubar uma árvore, pode derrubar um muro, pode virar um carro. E o elefante ficava preso com o seu pé a uma simples corrente, uma estaca presa no chão. Mas até chegar nessa fase,
onde o elefante se conformou com essa prisão que ele vivia, ele, quando era elefantinho ainda, pequeno, com certeza, quando ele foi preso pela primeira vez pelos seus pés a uma corrente, ele tentou se soltar. E a sua força ainda não havia atingido o auge. Então eu acredito que por várias vezes, por dias ininterruptos, o elefante tentava se soltar. E após várias tentativas, insistir muito, ele se conformou que a sua vida seria essa vida de prisão eterna. O tempo passou, ele cresceu, ele ficou forte, mas ainda continuou preso na mesma corrente que o aprisionava enquanto ele era menor. Essa história tem muito a ver com o que nós temos falado nessa noite aqui, o texto de 1 Pedro. Muitos de nós, antes de aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, estávamos presos a correntes. Estávamos com as estacas fincadas neste mundo e neste chão. Mas o interessante de notar é que quando Jesus vem, nos resgata, nos salva, nos tira do lugar onde estávamos e nos transporta para um outro reino. Um reino que não é deste mundo, mas aqueles que fazem parte desse reino vivem de uma maneira diferente. Existem muitos hoje ainda que estão presos pelas estacas do mundo, presos nessas estacas que os aprisionavam ao mundo, e mesmo após a libertação de Cristo, continuam presos nessas amarras, dessas correntes nos seus pés. Queridos, o Senhor nos fez e nos resgatou, pagou um alto preço, para que hoje eu e você e nós estivéssemos livres de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer corrente, de toda e qualquer cadeia que nos prenda a este mundo e a vida de pecado. Olhamos para esse texto e entendemos que, apesar da obra já ter sido realizada, muitas vezes nós não percebemos que nós fomos libertos plenamente. Você foi liberto, irmão. Você foi liberto plenamente. O Senhor te resgatou e te libertou. Jesus olha e diz: ei, pode sair, não tem mais corrente. Mas muitos de nós ainda continuam estáticos na mesma posição, porque não entendeu que quando o Senhor faz a obra nas nossas vidas, Ele faz por completo. Amém, irmãos? A liberdade, ela só se torna um modo de vida somente quando nós substituímos este pensamento errado e as nossas convicções erradas por esse novo estado de vida que o Senhor Jesus tem nos apresentado. Qualquer pastor sabe que as pessoas que acabam de ser salvas, elas precisam batalhar para superar algumas cicatrizes mentais. Elas precisam superar algumas cicatrizes emocionais. Elas estavam no mundo sob o controle do diabo. Embora o seu homem interior tenha nascido de novo e tenha sido renovado pela palavra de Deus, a mente e o corpo precisam conformar-se com a imagem do homem interior. Precisa mudar. Muitos recentemente salvos eram aprisionados no mercado de escravos do diabo. E Satanás os prendia. Eles estavam presos pelas consequências dos seus pecados. Mas muitos de nós ainda, após passar por esse momento de transformação do Senhor, continuamos com algumas dificuldades que nós herdamos e trazemos desse período que nós estávamos num mundo diferente do mundo que nós vivemos hoje. Casamentos problemáticos, drogas, perversão sexual, mentira e muitas outras coisas têm aprisionado algumas pessoas. E nós precisamos entender como igreja, como nós podemos e como nós fazemos para nos libertarmos de todas essas coisas. São áreas residuais, áreas de resíduos do passado, que se não forem removidas da nossa mente, que é o que Pedro está dizendo, pela renovação da palavra de Deus diariamente, essas fortalezas ainda vão continuar a exercer um poder na vida do cristão, na sua vida e na minha vida. E se não forem tratadas, essas áreas, elas serão usadas pelo inimigo para travar uma guerra na nossa vida. Irmãos, essas áreas não rendidas ao Senhor,
Muitos de nós entregamos tudo ao Senhor, mas deixamos um quartinho escuro, obscuro na nossa vida. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor. O diabo sabe muito bem daquilo que nos fere, aquilo que nos atinge. E muitas vezes nós não queremos tratar aquele lugar que nós somos muito feridos. Aquele lugar onde nós fomos muito magoados. Aqueles lugares que nos trazem lembranças terríveis e horríveis do nosso passado. O Senhor Jesus nessa noite quer tratar todas as áreas da tua vida. O Senhor Jesus nessa noite quer entrar em todos os cômodos da sua casa. Ele quer entrar e vasculhar cada pedacinho da sua mente, cada lugarzinho do seu coração, e fazer com que você seja plenamente restaurado de todas as amarras de Satanás, de todo o seu passado que te aprisiona, de toda a tua vida que você vivia antes, longe do Senhor. O Senhor quer propor a você uma nova vida, um novo momento, um novo estado com o Senhor, um novo reino Ele nos propõe. Muitas vezes nós nos vemos muito em meio a diversas batalhas espirituais. E normalmente as batalhas espirituais que nós travamos são exatamente naquelas áreas em que nós não queremos mexer, naquelas áreas em que nós não queremos travar. Muitos sofreram abusos na sua infância, muitos sofreram com relacionamentos abusivos, muitos viram seus pais se destruírem dentro dos seus lares e hoje não conseguem construir um casamento sólido, uma vida familiar feliz. O Senhor Jesus veio para nos resgatar e tirar de nós todas essas más lembranças que ainda nos ferem, que nos trazem sentimentos de dor. As cicatrizes elas vão permanecer, mas ao olhar para as feridas que o passado de pecado nos causou, elas não podem mais surtir efeito nas nossas vidas. Quando olhamos para quem nós éramos e para as feridas que nós ainda temos alguns abertas, lembrarmos de que o Senhor nos resgatou e nos livrou de todas essas amarras que o diabo tem colocado diante de nós. Portanto, irmãos, nós precisamos fechar essas portas. Fechar as portas para os pensamentos errados, para as crenças erradas. Eu ouvi algo interessante ontem na live da Gabriela Rocha. O pastor disse o seguinte, que algumas pessoas recentemente diziam assim, eu não vou mais naquela igreja porque eu fui maltratado, porque eu fui escorraçado, porque fizeram isso para mim, que fizeram aquilo para mim, que fizeram aquilo outro. O Senhor Jesus hoje nos coloca num lugar de reclusão, dentro das nossas casas, dizendo para você que não existe mais desculpa, da igreja tal, do pastor tal, da pessoa tal. Hoje, nós estamos dentro da nossa casa, e nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor quer ter relacionamento conosco. As desculpas que nós tínhamos para não ir às igrejas, hoje nós não temos mais. Mas hoje nós não podemos ter desculpa de não nos relacionarmos com o Senhor como nós devemos nos relacionar. Lembranças de experiências terríveis que tínhamos antes de aceitar o Senhor como nosso Salvador. E muitas delas ainda nós permitimos que nos domine, medos transferidos de nossos pais a nós, problemas que nós vivíamos antes, membros da família que transferiram para nós medos, amigos, né? Alguns medo de escuro, medo de altura, medo do bicho papão, né? E alguns medos que ainda nós trazemos lá no nosso inconsciente ou até mesmo no nosso consciente. Anos de doutrina incorreta em algumas outras igrejas e lugares que nós passamos. Pastores que se diziam pastores e na verdade eram lobos em peles de cordeiro que traumatizaram o nosso passado. Irmãos, em todas essas coisas, a nossa mente, é o centro estratégico aonde a batalha tem acontecido. Irmão, se eu dizer para você que nós temos vivido um tempo muito bom como igreja, mas tem sido um tempo muito utilizado pelo diabo. Sabe para quê? Para trabalhar na mente de algumas pessoas. Alguns têm ficado meio estranhos dentro de casa. Alguns têm ficado meio problemáticos nessa situação, nesse momento que nós vivemos. Alguns têm enfrentado dificuldades que não tinham antes quando estávamos em comunhão com a igreja.
A batalha espiritual fala da renovação da nossa mente. O inimigo sabe da importância, meu irmão e minha irmã, a importância que nós temos, que tem a mente, a nossa mente. É a chave para controlar a nossa vida. Se ele conseguir controlar a nossa mente, ele consegue controlar a nossa vida. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. Ele começa com uma pequena área. E essa pequena área vai se alastrando como um vírus, como uma bactéria. E logo, logo tem uma colônia de bactérias lá, dentro de nós, que vai nos matar, que vai nos levar para um outro lugar, que não é o lugar de vida que o Senhor tem preparado para nós. Amém, irmãos? Algumas áreas precisam ser fortalecidas pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus. A mente é o centro estratégico, é o lugar onde lá as batalhas vão acontecer. Todos nós nascemos com uma mente rebelde, isso é inato. Todo homem nasce em pecado. E por isso nós precisamos do Senhor. Por isso nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo, para que a força desse pecado, ela não nos domine mais. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para que possamos viver hoje uma nova vida, controlada pelo Espírito Santo de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. É o que está sendo dito lá em Romanos. A mente natural, ela é contrária a Deus. Ela sempre procurou realizar os desejos destrutivos da carne. Efésios, no capítulo 2, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Se não procurarmos renovar a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções, elas estarão de acordo com o que nós vivíamos antes. Seremos os elefantinhos de perna amarrada, que hoje já não são mais elefantinhos, que hoje já têm força, que hoje já foram renovados, que hoje já foram libertos, as correntes foram quebradas, mas continuamos presos ao pecado e ao passado e a este mundo. O Senhor quer nos libertar. Nós precisamos submeter a nossa mente à vontade e ao controle do Senhor. Nós precisamos submeter a nossa vida à palavra de Deus. A ilusão que nós temos ainda do cativeiro, ela vai continuar a nos dominar se nós não submetemos o domínio e o controle da nossa mente ao nosso Senhor. Por influência dessas áreas que nós não foram renovadas na nossa mente, o diabo vai continuar exercendo domínio nas nossas vidas sobre você. A sua mente, irmão, ela precisa ser renovada. E se ela for renovada, ela não vai poder mais ser influenciada, ou o diabo não vai mais poder guerrear contra você. Ele vai entrar numa batalha sabendo que ele já perdeu. Nós precisamos renovar a nossa mente. Por isso tantos versículos recomendam essa renovação na palavra de Deus. No próprio livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, Romanos 12, 2: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Você pode ler outros textos na sua casa. Efésios, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, também diz isso. Colossenses, no capítulo 3, no versículo 10 e o versículo 16 também nos dá essa recomendação. E o texto que nós lemos hoje, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 14, é interessante, porque Pedro fala assim, ó, nós cingimos o nosso entendimento. Cingimos o nosso entendimento. E ele faz essa recomendação porque ele diz que um corredor que está correndo, e correndo com umas roupas como essa, com túnicas, saias, vestidos longos até os pés, em um determinado momento da corrida ele vai enfrentar dificuldades para correr. E aí ele diz o seguinte, que à medida que eles vão correndo, aquelas roupas vão balançando, e à medida que ele vai acelerando, os tecidos daquela roupa vão atrapalhar ele de correr.
E aí Pedro fala o seguinte, assim é também com o pensamento a mesma coisa. A renovação da nossa mente, a palavra, ela precisa erradicar os pensamentos errados, as crenças erradas, as cicatrizes do passado, as lembranças emocionais dolorosas que nós tínhamos, que elas vão exercer influências em nossas vidas. Do contrário, nós entendemos que elas são também o tipo dessas vestes que nos impede da nossa caminhada, de caminhar, de correr. Ficam soltas, penduradas e não são rendidas e não são renovadas, são usadas pelo diabo para nos impedir de caminhar. Pedro adverte-nos a cingir os lombos da sua mente, apertar aquelas áreas que o inimigo tenta agarrar e usar contra você. Por isso, nós não podemos relaxar. Pastor, eu estou em casa, eu não sei como você está agora. Provavelmente você deve estar de pijama e de chinelo. Provavelmente a irmã deve estar com moletom, surrado, aquele que usa só dentro de casa. Provavelmente o irmão agora deve estar com vestes confortáveis. E o diabo pode usar muito bem esses momentos em que nos encontramos relaxados, e às vezes relaxados até demais. Os momentos de batalha, onde os inimigos conseguem vencer os seus oponentes, são os momentos onde ele encontra o seu inimigo. E nós somos inimigos do diabo. Ele não é o nosso amigo. E no momento em que ele nos encontra distraídos com as coisas desse mundo, irmãos, como existem pessoas que não conseguem se concentrar no que fazem. Hoje nós temos vivido um boom de ensinos à distância, de faculdades à distância, tudo é em AD. Mas são poucos aqueles que conseguem aprender no seu ambiente dentro de casa, porque o seu ambiente dentro de casa não impõe o respeito que ele teria se estivesse dentro de uma instituição, ou no seu próprio trabalho. Trabalhar em home office, você precisa entender isso, querido. Você precisa colocar isso na sua cabeça. No momento seu de trabalho, como eu desassocio aquilo que eu faço na minha vida secular comum, tem louça para lavar, mas eu tenho reunião para enfrentar dentro da minha casa. Tem roupa para estender, mas eu tenho que me concentrar na palavra de Deus para estudar. E nos momentos em que nós nos encontramos mais relaxados, é aí que nós nos distraímos. Eu não sei se você conseguiu chegar até o final dessa live. Eu não sei se você vai conseguir chegar até o final dessa live. Ou vai ter alguma outra coisa no Facebook, no YouTube, ou no WhatsApp, ou alguma coisa que vai te tirar a atenção. Isso, de fato, é o nosso inimigo trabalhando contra nós mesmos. Muitas coisas têm nos tirado a atenção dentro de casa. Você já não consegue mais orar como orava. Você já não consegue ler a palavra como lia. Você já não consegue mais ter comunhão com o Senhor como tinha antes. No meio daquela loucura das nossas vidas. O Senhor Jesus está nos dizendo nessa noite que nós precisamos cingir os nossos lombos. Nós precisamos tirar todo aquele excesso de pano das nossas vestes que nos impede de caminhar, que nos impede de entender. Tudo tem tirado a nossa atenção. Tudo tira a nossa atenção. Como assumir então a autoridade sobre a nossa mente e contra os poderes demoníacos lá no nosso íntimo? Existem algumas recomendações que eu faço a você que são bíblicas. E se alguma recomendação sendo feita a você que não são essas, que não são bíblicas, que você se atente a este momento. Existem muitos lobos em pele de cordeiro. Existem muitos outros atrativos. E o diabo vai te oferecer os melhores manjares dessa terra para fazer com que a sua mente fique ocupada. Mas se nós entendemos e seguimos essas recomendações, que eu também tenho seguido, eu tenho certeza que nós seremos vencedores nessa batalha que está sendo travada dentro da nossa casa, dentro da nossa mente, dentro do nosso íntimo. Amém? Temos a liberdade de buscar ao Senhor 24 horas por dia hoje, sem que nada nos impeça. E por que não fazemos? Porque existe uma batalha sendo travada. E se você não entender isso, se você não entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor, pode ser que você perca essa batalha.
Mas se estamos com o Senhor, se pedimos a renovação da palavra de Deus para as nossas vidas, se estamos sendo movidos pelo Espírito Santo, nós não podemos aceitar que essas batalhas que nós temos travado, nós sejamos derrotados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer? Precisamos renovar a nossa mente. Como eu renovo a minha mente? Lendo a palavra de Deus, orando, estudando a palavra de Deus, me envolvendo nas coisas que são do Senhor. Meditar na palavra de Deus até que ela penetre no meu coração, até que ela penetre na minha mente, na minha alma. Outra coisa, que o primeiro momento dessa live eu disse, nós precisamos aprender a viver uma vida santa. Viva uma vida santa. Amém, querido? Nós precisamos procurar conformar-se à imagem de Cristo, à imagem do Senhor a cada dia. Outra coisa que nós precisamos fazer é andar segundo o Espírito Santo de Deus. Ande segundo o Espírito Santo de Deus. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para as nossas vidas. E por último, a verdadeira batalha exige uma nova vida. Uma vida de compromisso. Uma vida de pureza. E uma vida de consagração ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela nossa igreja. Eu quero orar pela nossa semana. Eu quero orar pelos ministérios, pelos pastores. Muitos deles, essa hora, estão nas suas igrejas ou nas suas casas, ou estão nessa mesma estratégia que nós usamos hoje para pregar a palavra de Deus. Estão reunidos com as suas igrejas. Milhões e milhões de cristãos estão reunidos ouvindo seus pastores agora pela internet. Cristãos nazarenos na América do Sul, cristãos nazarenos no Brasil, cristãos também de várias outras denominações, mas a Igreja do Nazareno reunida no estado de São Paulo, na igreja na cidade de Campinas, e nós especificamente do bairro do Castelo. Nós precisamos submeter a nossa mente ao domínio completo do Senhor, cingir os nossos lombos, retirar o excesso, tudo aquilo que nos impede de caminhar. A igreja precisa estar pronta para agir. A igreja precisa estar pronta para correr para os braços do Senhor. Em breve, irmãos, nós estaremos reunidos novamente. E vai demandar de você o envolvimento nessa obra. A obra não é feita somente por mim. A obra não é feita somente pelos membros da junta da nossa igreja. A obra é feita por todos aqueles que assumam o compromisso de que tem um papel fundamental a desempenhar na obra e no reino de Deus. Nós precisamos, como igreja, nos apropriarmos dessa obra. E nós fazemos parte dessa obra. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu quero orar e você feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo, por este momento, Pai, em que nós nos reunimos aqui como igreja do Senhor. Diferente do que nós fazíamos antigamente, mas tão glorioso e tão maravilhoso. Nós sentimos a tua presença, independente da forma, do culto, independente do formato, independente da maneira. O teu Espírito está aqui hoje, Pai. O teu Espírito está lá naquela casa, junto com essa família. Oh, Pai, como é bom ter esses irmãos, oh, Pai, unidos conosco nesse momento, unidos em oração, em busca constante da tua palavra. Que a tua palavra os renove, que a tua palavra, Senhor, oh, Pai, faça com que eles sejam renovados em suas mentes cada dia, Senhor. Para que possamos, ó Pai, nos libertar de vez das amarras, ó Pai, que o Senhor já destruiu quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Nós não estamos mais presos ao mundo e nem o que o mundo pode nos oferecer. O Senhor nos libertou e nós queremos viver a plenitude dessa libertação nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Domina a nossa mente, domina o nosso corpo, domina o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O Mateuzinho está pedindo para eu tocar aqui. Pediu ali. Tem um cântico que é o final dessa minha oração que eu acabei de fazer. Eu vou tocar ele de trás ali, Mateus. Esse cântico
Lembra meu passado. Ih, desafinou, Matheusinho. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Amém? Que Ele controle o nosso ser, o nosso sentir, o nosso agir. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha um tempo de consagração ao Senhor durante esses dias. Em breve nós vamos nos reunir novamente na igreja. Amém?